Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom que nós estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que o Espírito Santo do Senhor, o qual será o nosso assunto aqui nesta aula, possa encher sempre a tua vida e abençoar sempre a tua família. O tema da nossa aula, como você provavelmente já deve saber, é quem é o Espírito Santo. Essa aula é uma aula extremamente importante, mais uma aula central na fé cristã e sobretudo para a maneira como nós acreditamos que Deus se revela ao homem, a maneira como Deus se manifesta aos homens. E hoje eu pretendo fazer uma aula um pouco diferente daquelas que nós estamos habituados a fazer. A gente sempre começa lendo um texto e fazendo desse texto a base para a nossa aula. Obviamente que nós leremos muito a Bíblia aqui, mas eu quero iniciar com algumas reflexões a respeito do Espírito Santo. A grande verdade é que o Espírito Santo tem sido esquecido em muitos dos nossos púlpitos. E digo que ele tem sido esquecido não é porque necessariamente ele não tem atuado no nosso meio ou nos púlpitos das igrejas mundo afora, mas é porque o assunto Espírito Santo não vem sendo tratado. Habitualmente nós falamos e tratamos muito sobre Deus, a maneira como Deus se relaciona com os homens. Nós falamos muito sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte e a ressurreição, mas muitas vezes nós negligenciamos falar sobre o Espírito Santo. Na mente de alguns cristãos, e provavelmente da nossa igreja também, o Espírito Santo talvez possa ser um ser diminuto, ou seja, pode ser que algumas pessoas entendam que ele não é Deus igualmente ao Pai e igualmente ao Filho, quando na verdade a resposta para o nosso tema aqui hoje é exatamente esta: ele é Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. De maneira que quando nós oramos, nós podemos orar a Deus, nós podemos orar a Jesus, o Filho, nós podemos orar ao Espírito Santo também. Não há problema em direcionar a oração ao Espírito Santo. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus, uma força de Jesus se manifestando, mas na verdade não. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E essa classificação de terceira pessoa da Trindade serve também muitas vezes como reforço para nós diminuirmos a pessoa do Espírito Santo, que além de ser Deus, é obviamente como Deus e como Deus Pai, como Deus Filho, o Deus Espírito Santo também é uma pessoa. Então, as características que nós encontramos no Pai, encontramos no Filho, nós também encontramos no Espírito Santo. Então, ele é Deus e por ser Deus possui personalidade e divindade, ou seja, ele é uma pessoa, tá? E obviamente é Deus também. Eu quero começar a falar sobre o Espírito Santo enquanto uma pessoa. Primeiro, quais são as características que fazem com que nós possamos dizer que um determinado ser é um ser pessoal, ou seja, é uma pessoa? Nós sabemos que os anjos são pessoas. O demônio, diabo, Satanás, é uma pessoa. O Deus Pai é uma pessoa. O Deus Filho é uma pessoa. Nós somos pessoas. E o que é que faz-nos, todos nós, sermos pessoa? Primeiro, uma pessoa tem intelecto, uma pessoa tem emoção, uma pessoa tem vontade. Então, intelecto, emoção e vontade são as características que um determinado ser deve ter para poder ser chamado de pessoa. Um cão, por exemplo, um animal de estimação, não tem essas características, portanto, não são seres pessoais. Objetos não têm essas características, portanto, não são seres pessoais. O Espírito Santo, tal como Deus Pai e Deus Filho, é uma pessoa por possuir intelecto, emoção e vontade. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2,
Nos versículos 12 e 13, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é um ser inteligente. Está escrito assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavra que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, o Espírito Santo é um ser inteligente e, portanto, ensina aos homens que dão atenção à sua voz, que atentam para a sua voz. Ele é um ser que tem inteligência, é um ser que tem intelecto. O Espírito Santo também tem emoção. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, a Bíblia diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4 e 30. O Espírito Santo possui emoções, portanto, ele é uma pessoa. Ele também tem volição, vontade própria. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a palavra de Deus diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Ou seja, o apóstolo Paulo, junto com o que evangelizava com ele, queria ir para um determinado lugar, e o Espírito Santo, que tem vontade própria, disse assim: você não vai. O intuito do Espírito Santo era encaminhar Paulo para outro lugar. Ele queria que Paulo passasse até a Macedônia, a fim de anunciar o Evangelho de Jesus lá naquele lugar. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. O Espírito Santo tem atitudes de uma pessoa. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele realiza milagres por meio dos seus servos. Ele fala à igreja por meio dos seus filhos. E ele fala com os seus servos. Então, essas características são atitudes de uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é uma força, como muitas pessoas entendem, como muitas religiões compreendem. O Espírito Santo é Deus e ele é, obviamente, uma pessoa. Na condição de Deus, obviamente, ele é tal como o Pai e o Filho, onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Essas características que nós estudamos há 2 semanas sobre Deus são características também do Espírito Santo. Essas características nós estudamos na semana passada, são características do Filho e também são características do Espírito Santo. Em João, no capítulo 14 e no versículo 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ele estava dizendo exatamente o seguinte: fiquem tranquilos, porque eu, que sou Deus, estou indo embora, mas outro igualzinho a mim será dado a vocês, o Espírito Santo. Imagine, por exemplo, que uma determinada criança está tomando um picolé, e aí o picolé cai no chão, ela começa a chorar pela tristeza de ter perdido o seu alimento naquele momento. Aí o pai olha para ela e diz assim: filhinha, não fica triste não, fica tranquila, porque eu vou comprar outro igualzinho e vou dar a você. É isso que Jesus está dizendo basicamente aqui. A mesma essência que eu tenho, o outro que será dado a vocês também tem. Então, Jesus disse: fiquem tranquilos, não se apavorem, um igual a mim virá. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa.
Ou seja, eles compartilham a mesma essência da divindade, a mesma essência que nós chamamos de Deus. Não são três deuses, é um Deus, é uma essência, manifestada na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo obviamente Deus, é eterno. E ele também estava envolvido no processo da criação do mundo, no processo da criação de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, como se estivesse chocando as águas a fim de produzir vida a partir dela. Então o Espírito Santo esteve envolvido no processo da criação. Foi o Espírito Santo quem inspirou os homens santos aqui na terra a escreverem os textos que são lidos por nós aqui na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, diz: porque a profecia nunca, olha a palavra, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Então, é o Espírito Santo, ou foi o Espírito Santo quem inspirou os homens servos de Deus aqui para escreverem os textos que hoje nós dispomos, os textos bíblicos. Podemos dizer ainda sobre o Espírito Santo, para mostrar que de fato ele é Deus, que ele foi a causa do nascimento virginal de Cristo. Ele é o responsável pelo nascimento virginal de Cristo, obviamente, a partir de Maria, não é? Ele que implantou Jesus dentro de Maria. A palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, foi o Espírito Santo que veio sobre Maria, a fim de que fosse gerado nela o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é igual a Deus. Ele é igual a Jesus. Antes de Jesus ser assunto aos céus, em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus disse assim, olha, aos seus discípulos, né? Quando vocês forem, vocês devem fazer discípulos de todas as nações e devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que aí há uma relação de igualdade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na bênção apostólica contida ali no final de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Obviamente que muitos outros textos poderiam ser citados a fim de comprovar a personalidade e a deidade do Espírito Santo. Mas agora eu quero que você abra comigo a palavra de Deus para lermos aqui alguns versículos em João, no capítulo 16. João, capítulo de número 16. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo o texto sagrado. João, capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos mandar cuidará, qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, antes de ele
ser crucificado e ser assunto aos céus. Ele está dizendo, olha, vocês, meus discípulos, vocês serão entregues aos homens. Vocês serão expulsos das sinagogas. Vocês serão expulsos do lugar religioso. Muitas pessoas vão achar que matando vocês estarão fazendo um serviço a Deus. Versículo 3. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, estou falando isso a vocês, para que quando isso acontecer, vocês lembrem, vocês estejam atentos, de que isso já foi avisado, para que, de alguma maneira, vocês não sejam pegos de surpresa. Isso vai acontecer. Vocês serão rejeitados pelos homens. Versículo de número 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Jesus está dizendo aqui, eu vou precisar subir, mas fiquem tranquilos, o Consolador virá a vocês. E a gente sabe que aqui é outro Consolador. Jesus era a consolação dos discípulos. Jesus era a alegria dos seus discípulos enquanto estava aqui na terra. E os discípulos estavam com aquela sensação de perda. Eles sabiam que Jesus haveria de ir. E eles passariam por muitas situações complicadas. E Jesus estava dizendo aqui, vocês vão passar por situações complicadas, mas fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos. O Consolador virá, sou eu que vou enviá-lo a vocês, o outro Consolador, igual a mim. Versículo 8. E quando ele vier, olha a obra do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça e do juízo. Ele vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim. As pessoas do mundo não creem em mim, mas o Espírito Santo vai trabalhar dentro delas, a fim de que elas possam crer em mim. Versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não vos verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele vai convencer o mundo a respeito dos seus pecados. Ele vai convencer o mundo a respeito da minha morte, a respeito da minha ressurreição. Ele vai convencer o mundo a respeito do julgamento que já está feito ao príncipe deste mundo, a Satanás, que já está julgado, que já está condenado, que já está subjugado por mim. Quem convence o homem dessas coisas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aqui na terra. O Pai enviou. Jesus veio, morreu, ressuscitou. E o Espírito Santo está aqui cumprindo a sua missão de trabalhar no coração dos homens, a fim de convencê-los a respeito da verdade do Evangelho, a fim de convencê-los a respeito dos seus próprios pecados e trazer para esses homens a salvação e manifestar dentro desses homens as obras que Cristo manifestou enquanto estava aqui na terra. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Jesus está dizendo aos discípulos, eu tenho tanta coisa para dizer a vocês, eu tenho tantas coisas para relatar a vocês, mas vocês não suportariam essas coisas que eu tenho a dizer. Por isso eu não vou dizê-las, mas
Versículo 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Olha a missão que o Espírito Santo deveria cumprir aqui. A glorificação do Filho. Veja que coisa interessante. O Pai glorifica o Filho. O Filho glorifica o Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica o Pai. E aqui não existe nenhum problema, porque eles compartilham essa essência, a essência da deidade. De maneira que não há idolatria do Pai para com o Filho, do Filho para com o Espírito, do Espírito para com o Pai. Porque eles são um único Deus. Um único Deus que está nessas três pessoas manifestado. Na pessoa de Deus, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Eu te aconselho para que você continue lendo esse capítulo 16 do Evangelho de João. É um capítulo maravilhoso que nos faz compreender a respeito do Espírito Santo e da sua missão. Da missão que ele haveria de cumprir aqui na terra. Da missão que ele haveria de cumprir. Algumas pessoas dizem assim, mas Jesus veio ao mundo e vindo ao mundo ele não instituiu nenhuma igreja. Jesus não fez isso. Mas o Espírito Santo fez exatamente isso. Foi o Espírito Santo que trabalhou no coração dos homens, que convenceu os homens e que convence os homens até hoje a respeito dos seus pecados, a respeito da obra que Cristo executou na cruz do Calvário e a respeito também do juízo que foi feito contra Satanás, contra o príncipe desse mundo. Acompanhe comigo, por favor, uma outra leitura. Vamos passear um pouco pelos capítulos 4 e 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, gente, nós temos uma passagem maravilhosa e aqui a gente percebe a ação do Espírito Santo na igreja primitiva. A maneira como o Espírito Santo atuava no meio dos filhos de Deus, no meio da igreja e a maneira como ele preservava a integridade dos filhos de Deus dentro da igreja primitiva, a fim de que a igreja do Senhor fosse uma igreja fértil, fosse uma igreja crescente, fosse uma igreja poderosa aqui na terra. Atos dos Apóstolos, abre a sua Bíblia, acompanhe a leitura junto comigo. Capítulo de número 4, versículo 32 em diante. Atos 4, 32 em diante. A Bíblia diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quem era que estava fazendo isso aqui no coração daquelas pessoas? O Espírito Santo. O Espírito Santo fazia aquelas pessoas crerem. O Espírito Santo trazia a unidade para a igreja. Olha o que acontecia. Era o coração e a alma da multidão como um. Era a ação do Espírito Santo no meio do seu povo, aqui na terra. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Era o Espírito Santo que estava dentro dos apóstolos, a fim de que eles testemunhassem a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha o Espírito Santo convencendo os homens aqui sobre o juízo, sobre a justiça. O Espírito Santo atuando no coração daqueles homens, atuando na igreja primitiva. E em todos eles havia abundante graça, graça abundante, porque o Espírito Santo estava no meio deles.
eles tinham autoridade para falar sobre Jesus, porque o Espírito Santo lhes concedia autoridade. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Era o Espírito Santo que promovia isso no meio da igreja que estava sendo formada ali. De maneira que eles repartiam os seus haveres, eles repartiam as suas herdades uns com os outros e não tinha necessitado no meio do povo. Muitas vezes as pessoas necessitadas no nosso meio significa a falta de sensibilidade que o Espírito Santo produz naquele que é filho de Deus, naquele que é servo de Jesus, naquele que é do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Capítulo 5, olha o capítulo 5. Havia unidade na igreja, mas um varão chamado Ananias, com Safira, que era sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Olha o que acontecia. O Satanás, o inimigo, estava tentando minar a igreja primitiva aqui, a fim de que eles se tornassem mentirosos, estava querendo implantar no meio da igreja coisas negativas. E aí o que foi que aconteceu? O Ananias e a Safira chegaram diante de Pedro e disseram assim: olha, Pedro, nós vendemos uma propriedade e nós estamos aqui para entregar a você o dinheiro dessa propriedade. Aí Pedro olha para Ananias, Safira não estava presente. Pedro olha para Ananias e diz assim: Ananias, por que você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse o teu coração? Veja que o inimigo estava tentando minar a igreja. E o que aconteceu? Pedro disse: você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo. É isso que está escrito aqui no versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. A mentira, o pecado estava sendo cometido contra o Espírito Santo. Todo pecado que é cometido contra Deus. Por isso que Jesus podia perdoar pecados, porque Ele é Deus. A mentira que era contra o Espírito Santo, que é Deus também, era um pecado contra o Espírito Santo. Isso foi ratificado no final do versículo 4. Olha o que está escrito: não mentiste aos homens, mas a Deus. Você não mentiu aos homens, Ananias. Você mentiu a Deus. E Ananias morreu, expirou, naquele momento, automaticamente. E os homens carregaram Ananias e o levaram para a sepultura. Dali a algum tempo, a Safira vem e chega com a mesma conversa, e acontece a mesmíssima coisa. Ela mente e morre. E os mesmos homens que carregaram seu marido, carregaram também a Safira. E aqui, depois dessas coisas, a gente percebia que a Bíblia diz que havia grande temor no meio do povo. Não era medo. Não era medo. Era o respeito por Deus. Era o respeito pelo Espírito Santo, para que eles não mentissem ao Espírito Santo. Muitas vezes falta esse temor que as pessoas passaram a ter aqui em mim. Muitas vezes falta esse temor em você. Aqui a gente tem um capítulo também, o capítulo 5 é maravilhoso, para a gente entender a obra do Espírito Santo no meio da igreja primitiva. Só para citar aqui, há duas coisas rapidamente que eu quero citar para encerrar. Duas coisas para encerrarmos aqui. A primeira: grandes sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Chegava ao ponto de eles procurarem saber por onde os apóstolos passariam, por onde Pedro passaria, para colocar os enfermos no meio, na calçada, a fim de que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro batesse naquelas pessoas e elas fossem curadas. E isso acontecia. Final do
No versículo 15, versículo 16 do capítulo 5, fala exatamente sobre isso. Nós temos aqui ainda um milagre maravilhoso que foi realizado. Os apóstolos, os discípulos de Jesus ali foram presos, levados por causa do ciúme do sumo sacerdote, dos que com ele estavam, para a prisão. E de maneira milagrosa, eles foram tirados da prisão. O anjo do Senhor tirou aqueles homens da prisão. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas passavam por dificuldades. Aquilo que Jesus falou estava acontecendo aqui. E eles saíram e foram, e o Espírito Santo, o anjo que apareceu a eles e que tirou-os da prisão, disse assim: olha, vão para o templo e preguem a Jesus. Falem sobre a sua ressurreição. E eles fizeram isso. Foram tirados da prisão à noite, pela manhã logo cedo, como diz o versículo 21 do capítulo 5. Eles foram para o templo fazer o quê? Ensinar sobre Jesus. Eles estavam dispostos a sofrer por amor a Cristo. O mesmo Pedro que havia negado a Jesus, agora era um profícuo pregador do Evangelho, obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida dos homens. O Espírito Santo é o agente da salvação, é o agente da regeneração, o agente da santificação. É Ele que nos capacita, é Ele que capacita a Igreja de Jesus para realizar a obra de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que você ore ao Espírito Santo para que Ele a cada dia te capacite mais para realizar a obra de Deus. Deus te abençoe.